Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Deus nos examina com um prumo. No Antigo Testamento, o profeta Amós viu numa visão que Deus estava com um prumo em sua mão. Quando se constrói uma casa, um prumo é usado. O fio preso ao prumo é chamado de fio de prumo. É uma ferramenta usada para checar se a construção está reta ou inclinada e se os tijolos estão nivelados. Quando os construtores esticam o fio do prumo, o fio fica reto por causa do peso preso em sua base. O fio do prumo permite que os construtores analisem se os tijolos estão verticalmente alinhados ou se estão inclinados para um lado. O profeta Amós disse que Deus iria inspecionar os atos errados dos israelitas. Deus mostrou ao profeta Amós que ele colocaria um prumo entre o seu povo para medir se estavam construindo a sua fé corretamente e se estavam andando no caminho certo ou no caminho errado. Vamos ver como Deus está medindo a nossa fé com um prumo. Vamos para o livro de Amós, capítulo 7. No versículo 7 está escrito: Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo. E tinha... O que ele tinha na mão? Um prumo na mão. Como eu expliquei, um prumo é usado para checar se uma construção está reta ou inclinada, o que não está de acordo com o projeto. Isso está inclinado para esse lado ou para aquele lado? Para medir isso, os construtores usam um prumo. Devemos construir a nossa fé em direção ao eterno reino dos céus, de maneira que agrade a Deus. Infelizmente, porém, às vezes, com teimosia, empilhamos os tijolos da nossa fé de acordo com os nossos pensamentos e métodos. É por isso que Deus sempre mede a nossa fé com um prumo. Ele mede a fé dessa e daquela pessoa. Ele inspeciona a fé de todos para ver se estamos construindo a nossa fé em direção ao reino dos céus, ou se estamos cedendo aos prazeres deste mundo. Vamos continuar com o versículo 8. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Na versão Nova Almeida atualizada, registra a mesma cena como segue: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Quando Deus inspecionou a fé deles, ao colocar um prumo entre eles, Ele compreendeu que a fé deles estava errada e que eles andavam no caminho errado. É por isso que Ele não podia mais ignorar as suas obras. Hoje também, Deus coloca um prumo entre nós para medir a nossa fé. Ele analisa o quanto os nossos caminhos estão tortos ou retos. Portanto, devemos nos lembrar que Deus sempre está nos observando. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, versículo 4. Já se ouve sobre os montes o rumor, como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos, o que o Deus dos Exércitos está fazendo?
Ele passa a revista às tropas de guerra. O profeta Isaías usou a expressão revista, e o profeta Amós descreveu como colocar um prumo. Os dois têm o mesmo significado. Devemos checar se temos fé o bastante e se a nossa fé está crescendo de forma correta. Ou estamos inclinados para o mundo enquanto dizemos ir ao céu? No livro de Isaías, capítulo 13, o profeta Isaías quis dizer que Deus está espiritualmente revistando o exército celestial para ver se estão fazendo a sua vontade. Em outras palavras, Deus está inspecionando a fé deles. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas quem pode entrar no céu? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Deus examinará o seu povo para ver se fazem a sua vontade. O profeta Amós descreveu a inspeção de Deus como colocar um prumo entre eles, e o profeta Isaías descreveu como revistar um exército. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz: apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai entrarão no reino dos céus. O que Deus diz que fará para encontrar aqueles que fazem a vontade de Deus entre todas as pessoas do mundo? Ele diz que os provará. Uma prova não é dada para determinar se a pessoa passará ou não. No livro do Apocalipse está escrito: a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É assim que Deus encontra aqueles que cumprem a vontade de Deus. Às vezes, Deus prova as nossas obras e ações. Outras vezes, Deus prova o que dizemos. Às vezes, Deus prova a nossa fé. Outras vezes, Deus prova a nossa mentalidade. Ao usar um prumo, Deus mede todas essas coisas, uma por uma. O reino dos céus está agora se aproximando. Temos que nos analisar para ver se estamos empilhando tijolos da fé o suficiente para alcançar o reino dos céus. O livro de Deuteronômio, capítulo 8, também mostra que Deus mediu os israelitas com um prumo por 40 anos, para ver se eles eram dignos ou não de entrar na terra de Canaã. Quando Deus os examinou, havia poucos justos. A maioria dos israelitas tinha uma fé torta e eles estavam indo na direção errada. Alguns não tinham fé, outros reclamavam, e outros faziam obras erradas. É por isso que essas pessoas falharam nas provas dadas por Deus. Deus filtrou aqueles que falharam nas provas durante a jornada de 40 anos no deserto e selecionou apenas os que eram qualificados para entrar na terra de Canaã, que manava leite e mel, que representa espiritualmente o reino dos céus. Quando o reino dos céus se aproxima, Deus diz: eu inspecionarei se a fé do povo está torta ou não. No livro do Apocalipse está escrito: a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Já que o céu está diante de nós, toda a nossa fé deve ser medida com um prumo. Pode parecer que todos os tijolos da nossa fé estejam empilhados bem alto, porém, alguns estão empilhados de uma maneira incorreta. Por isso, se mais um tijolo for colocado no topo, todos os tijolos podem cair. Já que todos estão construindo a sua fé de acordo com a sua própria maneira, Deus realiza uma inspeção com um prumo para ver se todos estão empilhados corretamente de acordo com a vontade de Deus. Agora, estamos espiritualmente na mesma situação que os israelitas, que viveram no deserto há 3.500 anos, que é uma sombra. Logo entraremos na terra espiritual de Canaã. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1.
Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Aqueles que seguem cada mandamento de Deus são aqueles que empilham os seus tijolos da fé corretamente, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Para o que mais Deus os guiou no deserto? Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O papel de um prumo é sempre testar se algo está reto ou não. Guardar os mandamentos de Deus refere-se a ficar de pé. Caso contrário, nossa fé está torta. Ela está torta se os tijolos estiverem empilhados na direção errada. Se colocarmos os tijolos da forma errada, isso fará a construção colapsar no final. Podemos entender isso claramente ao ver o processo de construção. Por isso, a Bíblia diz, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Se vivermos de acordo com a palavra de Deus, os tijolos poderão ficar retos, não importa o quão alto eles estejam empilhados. No fim, uma casa firme pode ser construída. Caso contrário, os tijolos estão sempre empilhados no ângulo errado, e uma casa instável será construída, e no fim, ela não durará muito. Quando as casas instáveis chegam a uma certa altura, elas vão colapsar no fim. É por isso que Deus coloca um prumo para ver se os tijolos da nossa fé estão retos. A Bíblia diz que Deus está segurando um prumo em sua mão, porque é tempo de provar a nossa fé. Como Deus fez por 40 anos no deserto, Ele está agora procurando por aqueles que fazem a vontade de Deus. Como Ele diz, aquele que faz a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus. Para procurar por essas pessoas, Deus às vezes nos faz passar por provas, outras vezes por provações, às vezes nos humilha e outras vezes nos exalta. Quando somos colocados em uma posição alta, facilmente ficamos arrogantes. Quando somos colocados em uma posição baixa, facilmente reclamamos. Ele às vezes nos exalta e às vezes nos humilha. Ele às vezes nos deixa passar fome ou nos permite viver em abundância. Deus disse que Ele nos testaria para saber o que estava em nosso coração, em várias circunstâncias e condições. Devemos nos perguntar, quando Deus me mede com um prumo, eu estou inclinado para o mundo neste ano? Eu estou errado? Ou eu estou certo em direção ao reino dos céus? Como eu pareço aos olhos de Deus? Se fazemos algo errado, devemos ser corrigidos. Se nos falta em algo, devemos estar cheios de acordo com a vontade de Deus. Agora, vamos para o Salmo de número 26, verso 2. Examina-me, Senhor, e prova-me. E o que mais o rei Davi pediu para o Senhor fazer? Sonda-me o coração e os pensamentos. Estou seguindo agora a vontade de Deus? Eu não sei. Se eu estiver torto, mesmo que um pouco, por favor, me corrija imediatamente. Ó Deus, se eu não estiver certo ao colocar um prumo, por favor, me guie, a fim de que eu construa os meus tijolos da fé corretamente em direção ao reino dos céus. Como Davi tinha essa mentalidade, Deus disse,
Você é um homem segundo o meu coração. Eu estou muito satisfeito com você. A Bíblia registra Davi como um homem segundo o coração de Deus. Deus falou de Davi dessa maneira: vendo a sua fé sempre focada em Deus, você é um homem segundo o meu coração e está em harmonia com o meu coração. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 2. No capítulo 2, versículo 23, está escrito: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda. O que Deus sonda? Mentes e corações. E vos darei a cada um segundo, de acordo com o que Deus recompensará, segundo as vossas obras. Deus não julga as pessoas por sua aparência exterior, mas sempre sonda os seus corações e mentes. Se formos medidos com o prumo de Deus nesse momento, a nossa fé deve estar em direção ao céu, sem perder a nossa gratidão pelo eterno reino dos céus. Eu realmente espero que todos nós possamos construir a casa da fé ao empilhar os tijolos do jeito certo. Deus sempre sonda o que está em nossos corações e mente. Quando o pai e a mãe sondaram o coração e a mente de Davi, ele sempre foi encontrado como justo e santo. É por isso que Deus disse: você é um homem segundo o meu coração. Assim como Deus descreveu Davi dessa maneira, nós também devemos ser os filhos e as filhas que trazem orgulho a Deus. Por favor, não nos esqueçamos que Deus sempre sonda os nossos corações e mente. Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. No versículo 7 está escrito: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus sempre vê o nosso coração e não a nossa aparência exterior, e estabelece aqueles cujos corações são lindos, como seus profetas, obreiros, e aqueles que cumprirão a missão dada em seu tempo. Por favor, tenham isso em mente e tenham um lindo coração para com Deus. Agora, vamos abrir a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Para saber como a nossa fé se parece, Deus às vezes nos permite passar por provações dolorosas, assim como Ele permitiu que Jó passasse por essas provas. Assim, não precisamos ficar surpresos com essas provações dolorosas, e sim, participemos nos sofrimentos de Cristo. O Pai Celestial também passou por essas provas. A Mãe Celestial também vive uma vida cheia de provas, ao deixar para trás o trono celestial, para vir a esta terra para a nossa salvação. Portanto, nunca devemos perder a nossa fé em Deus. Já que provas são dadas para fazer a nossa fé crescer forte, não devemos ficar surpresos com elas, como se algo estranho estivesse acontecendo conosco. Irmãos e irmãs, provas são diferentes de desastres. Provas dolorosas são desastres vistos como punição para aqueles que estão condenados. Por outro lado, provas não são desastres para aqueles que têm fé em Deus, porque elas contêm a vontade de Deus e a bênção para fazer a sua fé crescer firme. Portanto, devemos poder discernir as provas dos desastres. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, diz que devemos nos alegrar por participarmos dos sofrimentos de Cristo. Às vezes, os membros me perguntam: nós cremos em Deus, então por que enfrentamos dificuldades? Já que cremos em Deus, devemos apenas ser abençoados. Por que passamos por desastres? Aqueles que creem em Deus
não estão sujeitos a desastres. Nós simplesmente passamos por provas para receber as bênçãos de Deus. Passamos por provas e tentações, mas elas não são desastres. Vamos para a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado. Pelo que cada um é tentado? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mesmo estando na verdade, se há membros cuja fé enfraquece ou que são levados pelos desejos seculares, mais do que ter a esperança pelo céu, ou cujas ações não são conforme os ensinamentos da verdade, Deus às vezes dá prova a eles, porque Ele tem misericórdia de suas almas e quer salvá-los. Nunca pode haver desastres, mas sim provações. Vocês devem poder distinguir provas de desastres. Como Jesus disse, apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai entrarão no reino dos céus. Deus está medindo as pessoas de todo o mundo com um prumo. Sobre a sua medida, o apóstolo João disse no livro do Apocalipse: a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Vamos confirmar essa cena através do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que Deus fará com aqueles que vivem no planeta Terra? Deus diz que Ele os provará. Deus derramar provas sobre o mundo inteiro significa que Deus provará eles para medir algo. Quando Deus os mede, um por um, aquele que parece ter uma firme fé, não tem fé. E aquele que parece ter uma fé morna, tem uma fé firme em Deus em qualquer circunstância. A ferramenta para medir isso é o prumo que Deus está segurando em sua mão. Ele mede cada pessoa com um prumo. O motivo para isso é para encontrar aqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia diz, apenas aqueles que fazem a vontade de Deus podem entrar no reino dos céus. O coronavírus impactou negativamente as vidas das pessoas por anos, fazendo elas terem pensamentos sem esperança, tornando a atmosfera sombria e tirando toda a alegria do mundo. Mesmo nessa situação, devemos nos perguntar, qual é a vontade de Deus ao permitir que isso aconteça? Se Deus coloca um prumo entre nós, os meus tijolos da fé estão empilhados corretamente em direção ao reino dos céus? A minha fé está indo na direção certa? Quando Deus prova o mundo inteiro, serei impedido de ir à hora do julgamento? Eu poderei passar pela prova? Todos os dias, devemos pedir ao Pai e à Mãe para nos ajudar com tudo isso. Deus está procurando por aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo nesse momento. Por causa do coronavírus, não podemos pregar livremente e há muitas restrições nas atividades sociais. Alguns países até impedem as pessoas de saírem de suas casas. Mesmo nessa situação, nossos membros dizem, Deus já profetizou que a Terra é um mundo com muitas limitações. Por isso, viverei aqui com a esperança pelo céu. Assim, alguns membros fortalecem a sua fé e alguns membros se tornam mais dedicados à vida do Evangelho. Por outro lado, alguns membros cuja fé enfraqueceu dizem, achamos difícil ter dinheiro por causa do coronavírus. Nossas vidas ficaram sem esperança. Pelo tempo restante que nós temos, Deus continuará provando a nossa fé com um prumo
e revistando o exército celestial. Ao provar todas as pessoas do mundo, Deus procura por aquelas que passam na prova. Elas são aquelas que agradam a Deus. Mesmo se formos colocados na situação de sermos jogados na fornalha, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus realizará muitos milagres para nós, contanto que tenhamos fé firme em Deus, não é? Na época atual, nunca devemos perder a nossa fé ou ficar desencorajados no caminho ao céu. Como vocês sabem, todas essas provas já foram profetizadas na Bíblia, não é? Já que Deus diz que a hora da prova virá sobre o mundo inteiro, esse tempo certamente virá, não é? Quando Deus colocar um prumo entre nós, Deus medirá a nossa fé ao usar um prumo, para ver se a nossa casa da fé está sendo construída reta ou torta. Obedecendo aos ensinamentos da Bíblia, devemos sempre seguir por onde quer que Deus nos guie. Não importa quantas provas e tentações venham sobre nós, vamos sempre pensar no céu. Vamos apenas lembrar de Deus. No final, o que aconteceu com os profetas como Jó, que sempre pensavam na vontade de Deus? No livro de Jó, podemos ver que no fim, Deus eliminou todas as provas e dificuldades que aconteceram com Jó e deu as bênçãos reservadas a ele, 2 vezes mais do que antes, não é? As situações que Jó enfrentou não eram desastres, e sim provas. Os seus filhos morreram, suas propriedades foram incendiadas. Nessa situação, podemos perguntar, como esses desastres vieram sobre Jó, que acreditava em Deus? Irmãos e irmãs, lembrem-se de que isso não era desastre, e sim prova. Deus não abençoou Jó 2 vezes mais, quando ele venceu todas essas provas? Muitos tipos de provas podem vir sobre nós também. Mesmo se passarmos por essas provas, nunca esqueçamos do céu, mas guardemos os decretos, os regulamentos e as leis de Deus fielmente e entremos no eterno reino dos céus, esperando que todos nós sejamos o restante da descendência da mulher, que aparece no livro do Apocalipse, capítulo 12, e que recebamos a herança celestial. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.